No centro de São Paulo, o edifício do Fórum era um monólito imponente, refletindo o céu nublado da tarde. No interior, a sala de audiência estava lotada. As cadeiras rangiam sob o peso de corpos tensos e mentes inquietas. Era um dia crucial para Ana Paula, uma mulher de 30 anos, de cabelos castanhos presos em um coque simples e olhos cheios de desespero. Ela estava sentada na mesa do lado direito, ao lado de um advogado que parecia tão ansioso quanto ela. Do outro lado, Gustavo Tavares, um homem de terno impecável e ar de superioridade, esperava o veredicto com um leve sorriso. Ele era a encarnação do poder e do controle, emanando uma frieza que parecia capaz de congelar a sala. O juiz Almeida entrou, a batina preta esvoaçando levemente enquanto ele ocupava seu assento. Com um olhar severo, ele percorreu a sala antes de ajustar os óculos e iniciar a leitura da decisão. Ana apertava as mãos com força. A cada palavra do juiz, seu coração batia mais forte. Ela mal conseguia respirar. Após analisar cuidadosamente os argumentos apresentados e considerando o bem-estar da criança como prioridade absoluta, começou o juiz com uma voz monótona, mas firme. Esta corte decide conceder a guarda exclusiva da menor Lara Tavares à parte requerente, Gustavo Tavares. Por um momento, houve silêncio. Ana parecia não ter ouvido. Seus olhos estavam fixos no juiz, enquanto as palavras começavam a fazer sentido. O desespero a atingiu como uma onda violenta. Não! Ela gritou, levantando-se abruptamente. Isso não pode estar certo. Ela é minha filha. A sala foi tomada por murmúrios e olhares de reprovação. O juiz Almeida bateu o martelo. Silêncio no tribunal. Ordenou. Gustavo se levantou calmamente, ajeitando o relógio de pulso enquanto 2 seguranças particulares surgiam para escoltá-lo. Ele se aproximou da pequena Lara, de 6 anos, que estava sentada no banco reservado às testemunhas, com os olhos marejados. A menina se agarrava a um pequeno urso de pelúcia, um presente de sua mãe, enquanto soluçava baixo. "Mamãe!" Lara gritou, estendendo os braços na direção de Ana. Ana tentou avançar, mas os seguranças a detiveram. Sua voz estava embargada, os olhos cheios de lágrimas. "Por favor, não tirem minha filha de mim", implorou, lutando contra os braços que a seguravam. Gustavo, com um sorriso irônico, pegou Lara no colo, ignorando o choro da menina e as súplicas de Ana. "Vamos, Lara. Chegou a hora de ir para casa", disse ele, com frieza. Lara, desesperada, chorava e gritava pela mãe. Ana, por sua vez, sentia seu mundo desmoronar. O tribunal, que deveria representar justiça, agora parecia um palco onde o dinheiro e o poder tinham triunfado sobre o amor e a maternidade. "Meritíssimo, por favor, reconsidere." Ana tentou argumentar. "Ele pode ter dinheiro, mas não conhece minha filha. Amor não se compra." O juiz Almeida, impassível, respondeu: "Esta decisão não é sobre os pais, mas sobre o que é melhor para a criança. O senhor Gustavo Tavares tem condições financeiras superiores e pode oferecer estabilidade à menor. E o senhor acha que brinquedos caros vão substituir o amor de uma mãe?" Ana retrucou, sua voz tremendo de indignação. Gustavo interrompeu, com a calma de quem sabe que está no controle. "E amor, meritíssimo, não paga as contas." A frieza em sua voz fez o sangue de Ana gelar. Gustavo deixou a sala com Lara nos braços, enquanto os gritos desesperados da menina ecoavam pelo tribunal. Ana caiu de joelhos, derrotada, enquanto as pessoas ao redor murmuravam entre si. A mansão de Gustavo, localizada em um bairro nobre de São Paulo, era um monumento à opulência. Portões altos, jardins perfeitamente podados e um silêncio perturbador cercavam a propriedade. Quando Lara chegou, a menina observava tudo com olhos arregalados, mas não de admiração, era medo. Ela se sentia como uma intrusa em um mundo frio e impessoal. Gustavo entregou Lara a Marli, a babá contratada especialmente para cuidar da menina. "Certifique-se de que ela se acostume com tudo isso o mais rápido possível", disse Gustavo, sem olhar diretamente para Lara.
Sim, Sr. Tavares, respondeu Marli com um aceno hesitante. Lara foi conduzida ao seu quarto, decorado com móveis caros e brinquedos de última geração. Porém, tudo parecia vazio. Ela não queria um quarto cheio de luxo. Queria o pequeno apartamento da mãe, o cheiro familiar de café fresco pela manhã, os abraços calorosos de Ana. Sentada na cama, ela segurava o urso de pelúcia com força, recusando-se a explorar o ambiente ao seu redor. Enquanto isso, Gustavo estava em seu escritório, revisando documentos confidenciais. A expressão em seu rosto mudou ao olhar para um envelope que carregava o selo de uma investigação federal. Ele sabia que estava pisando em terreno perigoso. As conexões que o ajudaram a obter a guarda de Lara também estavam ligadas a um esquema de corrupção que poderia arruinar sua carreira, pior, enviá-lo à prisão. Ele olhou para o relógio. Era tarde, mas sua paranoia estava crescente. A sombra de Ana, sua determinação e resiliência o perturbavam. Ele sabia que a batalha não havia terminado. No pequeno apartamento onde morava, Ana sentava-se na cama de Lara, segurando uma blusa da filha. O cheiro ainda estava lá, um lembrete agridoce de tudo o que havia perdido. As lágrimas escorriam pelo rosto, mas, em vez de fraqueza, elas alimentavam algo mais profundo, sua determinação. Eu vou lutar, ela pensou, com os punhos cerrados. Vou trazer minha filha de volta, não importa o que eu tenha que enfrentar. Ana sabia que o sistema estava contra ela. O poder e a influência de Gustavo haviam pesado na decisão do juiz. Mas ela também sabia que havia algo podre em tudo aquilo. Decidida, ela começou a contatar ONGs e advogados dispostos a lutar por sua causa. A jornada seria longa e difícil, mas Ana estava disposta a enfrentar cada obstáculo. Seu amor por Lara era a chama que a manteria de pé. Enquanto a noite caía sobre São Paulo, em duas partes diferentes da cidade, mãe e filha choravam, separadas, mas unidas por um laço que nenhum tribunal, nenhuma mansão e nenhum homem poderia quebrar. Os dias que se seguiram ao julgamento foram marcados por um silêncio doloroso na vida de Ana Paula. O pequeno apartamento onde vivia, antes preenchido pela energia de Lara, agora parecia vazio. A única coisa que a mantinha em pé era a promessa silenciosa que havia feito a si mesma, encontrar uma maneira de trazer sua filha de volta. Sentada em sua sala modesta, Ana revisava uma lista de contatos e recursos. Havia entrado em contato com uma ONG de direitos das mulheres e crianças, mas os advogados que atenderam o caso destacaram que seria quase impossível derrubar a decisão judicial sem provas contundentes contra Gustavo. Desanimada, Ana olhou para a janela, onde uma chuva fina batia contra o vidro. Sua mente vagava, buscando desesperadamente uma solução. Na mansão de Gustavo, Lara se recusava a aceitar a nova rotina. Apesar da abundância de brinquedos caros e do quarto luxuoso, ela rejeitava tudo. Passava a maior parte do tempo abraçada ao urso de pelúcia, chorando e se recusando a falar com Gustavo. Marli, a babá, observava a cena com empatia. Apesar de trabalhar para Gustavo, ela sentia uma conexão com a dor da menina. Uma noite, enquanto colocava Lara para dormir, Marli a ouviu murmurar entre soluços: "Quero minha mamãe. Por que ela não vem me buscar?" Marli se inclinou, alisando o cabelo da menina. "Sua mãe te ama muito, querida. Tenho certeza de que ela está pensando em você agora mesmo." Ana, por outro lado, decidiu arriscar. Após noites em claro planejando, ela localizou Marli por meio de um breve comentário que Lara havia feito sobre a moça que me penteia. Encontrar o contato de Marli foi mais fácil do que esperava. Ana enviou uma mensagem discreta, explicando quem era e implorando por informações sobre Lara. No início, Marli hesitou. Sabia que ajudar Ana colocaria seu emprego em risco, mas algo na mensagem da mãe a comoveu. Por fim, decidiu responder. Elas combinaram de se encontrar em uma cafeteria discreta no centro da cidade. Ana chegou cedo, ansiosa e inquieta. Quando Marli entrou, uma mulher de meia-idade com semblante amigável, Ana praticamente implorou: "Por favor,
Diga-me como minha filha está. Ela está comendo? Está dormindo? Ela pergunta por mim? Marli suspirou, inclinando-se para a frente como se temesse ser ouvida. Ela está mal, senhora Ana. Chora todas as noites, não come direito e evita até mesmo olhar para o pai. As palavras de Marli eram um alívio e uma faca no coração de Ana. Saber que Lara sentia sua falta era reconfortante, mas a dor de imaginar sua filha sofrendo era quase insuportável. Eu preciso vê-la, Ana disse, segurando as mãos de Marli. Só por alguns minutos. Por favor. Com o coração dividido, Marli aceitou ajudar. Na noite seguinte, enquanto Gustavo estava fora, Marli enviou uma mensagem a Ana informando que Lara estaria no jardim. Ana, com a ajuda de André, um amigo de infância que havia se tornado seu aliado, dirigiu até a mansão. Com cuidado, Ana pulou o muro do fundo e atravessou o jardim. Ao avistar Lara brincando distraidamente na grama, seus olhos se encheram de lágrimas. Ela chamou suavemente: Lara! A menina congelou por um momento, depois se virou e correu em direção à mãe. Mamãe! Gritou, jogando-se nos braços de Ana. O momento foi breve, mas cheio de emoção. Ana acariciou o rosto da filha, tentando tranquilizá-la. Eu estou aqui, meu amor. Não vou desistir de você. Antes que pudessem dizer mais, os seguranças apareceram. Marli tentou intervir, mas Gustavo, que havia chegado mais cedo do que o esperado, surgiu com um olhar furioso. Ele avançou na direção de Ana, afastando Lara à força. Eu avisei que você nunca venceria, Gustavo disse entre dentes. Se tentar algo assim de novo, eu farei questão de garantir que você nunca mais veja a sua filha. Ana tentou lutar, mas foi arrastada para fora pelos seguranças. Ela caiu no chão de pedras da entrada da mansão, com os joelhos ralados e o coração despedaçado. Antes que a porta se fechasse, viu Lara sendo levada às pressas para dentro, gritando seu nome. Naquela mesma noite, Gustavo ordenou que sua segurança fosse reforçada. Ele também começou a monitorar Ana, enviando capangas para intimidá-la. Uma noite, enquanto voltava de uma reunião com o advogado, Ana foi cercada em uma rua escura. 3 homens surgiram das sombras, bloqueando sua passagem. Isso é para você entender que deve ficar longe, um dos homens disse, com um tom ameaçador. Ana, mesmo com medo, encarou os agressores com firmeza. Se acham que isso vai me fazer parar, estão enganados. Antes que eles pudessem agir, um carro se aproximou rapidamente, os faróis iluminando a cena. Era André, que saltou do veículo com um bastão em mãos. Ele enfrentou os homens, que logo fugiram ao perceberem que não seria tão fácil intimidar Ana. Você está bem? André perguntou, ajudando Ana a entrar no carro. Ana assentiu, mas seus olhos estavam cheios de lágrimas. Não de medo, mas de raiva e determinação. Isso só prova que estou no caminho certo. Gustavo tem medo. Ele sabe que pode perder. Com a ajuda de André e Marli, Ana começou a planejar seus próximos passos. Ela sabia que a única maneira de enfrentar Gustavo era usando o próprio sistema contra ele. André, que tinha contatos em áreas de investigação, começou a procurar informações sobre o passado obscuro de Gustavo. Marli, por sua vez, começou a observar mais atentamente o comportamento de Gustavo na mansão, buscando qualquer evidência que pudesse ser útil. Enquanto isso, Lara continuava a demonstrar resistência silenciosa. A menina recusava-se a chamar Gustavo de pai e rejeitava os brinquedos que ele lhe dava. Em um momento de frustração, Gustavo confrontou a filha. Por que você é tão ingrata? Estou tentando te dar uma vida melhor. Lara, com a inocência de uma criança, respondeu. Eu não quero brinquedos. Eu quero minha mamãe. As palavras da menina atingiram Gustavo como um soco, mas ele disfarçou sua emoção com mais raiva. Você vai entender com o tempo que isso é para o seu bem. Enquanto a tensão entre Gustavo e Lara crescia, Ana sabia que estava cada vez mais perto de virar o jogo. A luta estava longe de acabar, mas ela não recuaria.
O ambiente na mansão de Gustavo começava a rachar sob o peso da tensão. A fachada impecável escondia segredos que agora se agitavam, ameaçando emergir. Marli, que acompanhava Lara de perto, passou a reparar nos hábitos obsessivos do patrão, principalmente no escritório. Gustavo frequentemente trancava a porta e passava horas sussurrando ao telefone ou revisando papéis que ele guardava em um cofre embutido. Marli sabia que aqueles documentos poderiam conter algo valioso, algo que Ana poderia usar. Em uma noite silenciosa, após colocar Lara para dormir, Marli decidiu agir. Ela entrou sorrateiramente no escritório enquanto Gustavo jantava com convidados no andar de baixo. Sabia que tinha pouco tempo. Vasculhou gavetas e armários até encontrar uma pasta cheia de contratos e comprovantes de transferências bancárias com nomes suspeitos. Antes de ser surpreendida, fez fotos rápidas dos documentos com seu celular. Mais tarde, Marli enviou as imagens para Ana com uma mensagem curta: "Achei algo. Isso pode te ajudar. Tenha cuidado." No pequeno apartamento de Ana, o clima era de expectativa. André analisava os arquivos enviados por Marli, e seus olhos brilhavam com uma mistura de surpresa e determinação. "Olha isso, Ana", disse André, apontando para o celular. "São evidências de suborno." Gustavo claramente pagou o juiz Almeida para conseguir a guarda de Lara. Ana sentiu uma onda de indignação e alívio. Sabia que Gustavo era corrupto, mas agora tinha algo concreto em mãos. "Isso é suficiente para reverter a decisão?" ela perguntou. "Talvez não seja o bastante, mas é um começo. Precisamos de mais provas, algo que não deixe dúvidas." A oportunidade surgiu quando o motorista da mansão, um homem simples chamado Francisco, se aproximou de Ana em segredo. Ele era conhecido por ser discreto, mas a situação de Lara havia mexido com ele. "Senhora Ana, eu trabalho para o senhor Gustavo há anos, mas o que ele está fazendo com sua filha, isso não é certo. Eu ouvi ele falando sobre um cofre no escritório, onde guarda registros importantes." Francisco explicou que Gustavo estava cada vez mais paranoico e tinha reforçado a segurança. Para acessar o cofre, seria necessário mais do que sorte. Seria preciso planejamento e rapidez. Ana e André começaram a elaborar um plano ousado para se infiltrar na mansão. André utilizaria seu conhecimento de eletrônica para desativar os alarmes, enquanto Ana e Marli trabalhariam juntas para acessar o cofre. Enquanto isso, Gustavo, percebendo que estava sendo vigiado, intensificou suas ações para isolar Lara. Tentou transferi-la para um colégio interno no exterior, mas sua tentativa foi barrada por uma nova ordem judicial. O juiz Almeida, pressionado por rumores sobre sua integridade, começou a revisar o caso com mais cuidado. Gustavo sabia que o cerco estava se fechando, mas continuava negando qualquer fraqueza. Em um momento de descuido, Gustavo deixou o cofre destrancado enquanto atendia uma ligação urgente. Marli, que estava próxima, aproveitou a oportunidade para registrar com mais detalhes o conteúdo. Ela encontrou cheques emitidos para empresas inexistentes e gravações que poderiam incriminá-lo. "Ana precisa disso", pensou Marli, segurando um pendrive que encontrou escondido em uma gaveta. Na mesma noite, Ana e André estavam prontos para agir. A adrenalina pulsava enquanto se aproximavam da mansão. Usando um dispositivo improvisado, André desativou temporariamente os sensores do portão, permitindo que ambos entrassem. Marli os aguardava na cozinha. "Ele está no andar de cima, mas os seguranças podem aparecer a qualquer momento", avisou. Ana, sentindo o peso da responsabilidade, seguiu direto para o escritório. O cofre estava fechado, mas André rapidamente usou ferramentas para abri-lo. Lá dentro, encontraram não apenas documentos, mas também um caderno com anotações pessoais de Gustavo. "Aqui está tudo o que precisamos", disse André, colocando os arquivos em uma mochila. De repente, passos ecoaram no corredor. Gustavo, alertado por um dos seguranças, desceu furioso. "O que vocês estão fazendo aqui?" ele gritou, com os olhos cheios de raiva. Ana tentou fugir,
mas Gustavo a agarrou pelo braço. Você acha que pode simplesmente invadir minha casa? Isso só prova o tipo de mãe que você é. André interveio, afastando Gustavo com um empurrão. Ela só quer justiça, diferente de você, que esconde sua podridão. Marli apareceu no momento certo, distraindo seguranças o suficiente para que Ana e André escapassem. No entanto, a fuga não foi sem consequências. Gustavo, agora completamente descontrolado, jurou vingança. De volta ao apartamento, Ana e André começaram a revisar os novos documentos. Entre eles, encontraram uma gravação de Gustavo admitindo que usou a guarda de Lara como vingança contra Ana. "Isso é ouro!" exclamou André. "Com isso, você tem chances reais no tribunal." Mas Ana sabia que a batalha ainda estava longe de terminar. Gustavo não era um homem que desistia facilmente, e ela precisava estar preparada para o próximo ataque. Enquanto o dia amanhecia sobre São Paulo, Ana sentiu algo que não sentia há muito tempo: esperança. Com as provas em mãos e aliados ao seu lado, ela estava mais determinada do que nunca a lutar por Lara. O amor por sua filha era sua força, e nada, nem mesmo o poder de Gustavo, a faria desistir. O amanhecer em São Paulo parecia anunciar um dia comum, mas para Ana Paula, o ar carregava uma tensão quase palpável. Com as provas nas mãos, a estratégia cuidadosamente traçada por ela, André e Marli finalmente seria colocada em prática. As gravações e documentos que incriminavam Gustavo Tavares seriam apresentados no tribunal, mas antes disso, Ana enfrentaria o homem que tentava destruí-la. Gustavo, por outro lado, estava acuado. Ele sabia que algo estava errado. Desde a invasão à mansão, sua paranoia havia crescido exponencialmente. Mesmo cercado por seguranças, ele sentia que as paredes estavam se fechando. No entanto, não tinha a intenção de recuar. Em um movimento desesperado, marcou uma coletiva de imprensa para anunciar a suposta transferência de Lara para um colégio no exterior, usando a justificativa de que seria para o bem-estar da menina. Ana soube do evento por meio de uma reportagem matinal e decidiu confrontá-lo publicamente. Era arriscado, mas ela precisava fazer sua voz ser ouvida. Vestindo-se com simplicidade, mas com a postura firme de uma mãe que não tinha mais nada a perder, ela se dirigiu ao local, acompanhada de André. O salão do hotel estava cheio de jornalistas. Gustavo subiu ao palco, irradiando falsa confiança enquanto lia um discurso escrito. "Acredito que todos os pais desejam o melhor para seus filhos. Por isso, estou tomando esta difícil decisão para garantir o futuro da minha filha, Lara Tavares", ele declarou, enquanto flashes das câmeras iluminavam o ambiente. Antes que ele pudesse continuar, Ana irrompeu pela multidão. "Você não tem o direito de decidir o futuro dela", gritou, atraindo olhares de surpresa e murmúrios. Gustavo congelou por um instante, mas rapidamente recuperou a compostura. "Ah, veja só quem decidiu aparecer", disse ele com um sorriso sarcástico. "Uma invasora sem limites." Ana caminhou em direção ao palco, os jornalistas registrando cada passo. Sua voz tremia, mas era carregada de emoção. "Você pode ter dinheiro, Gustavo, mas nunca terá o que eu tenho, o amor verdadeiro da Lara." A provocação funcionou. Gustavo perdeu a paciência e desceu do palco, confrontando Ana cara a cara. "Você não entende. Não é sobre ela. Nunca foi. É sobre me vingar de você", ele gritou, esquecendo-se de onde estava. Os jornalistas, atentos, capturaram cada palavra. Nesse instante, Lara, que havia sido trazida ao evento, correu para o centro da confusão. "Parem!" gritou a menina, com lágrimas escorrendo pelo rosto. "Eu só quero minha mamãe de volta." O silêncio caiu sobre a sala. Gustavo tentou se aproximar da filha, mas ela recuou, escondendo-se atrás de Ana. Mais tarde, enquanto Gustavo se retirava sob o olhar de reprovação dos presentes, Ana, André e Marli partiram com um objetivo claro: garantir que as provas fossem entregues ao tribunal antes que Gustavo pudesse reagir. No entanto, o empresário não desistiria tão facilmente.
Naquela mesma noite, seus capangas invadiram o escritório de André, tentando roubar os documentos. André, que havia previsto a possibilidade, já havia escondido as provas em um local seguro. Quando foi confrontado, lutou ferozmente, segurando os agressores tempo suficiente para a polícia chegar e prendê-los. Enquanto isso, Ana aguardava ansiosamente no apartamento. Quando André chegou, exausto, mas com as provas intactas, ela correu para abraçá-lo. Conseguimos protegê-las. Agora é com você, ele disse, entregando os arquivos. No dia seguinte, o tribunal estava lotado. O juiz Almeida, com a expressão mais séria do que nunca, pediu silêncio enquanto o caso de Ana contra Gustavo era reaberto. Ana, nervosa, apresentou as gravações e documentos que incriminavam Gustavo. A gravação foi reproduzida no tribunal, revelando Gustavo admitindo ter usado a guarda de Lara como forma de vingança. Os contratos fraudulentos e os registros de suborno ao juiz também foram apresentados. Almeida, que antes parecia inabalável, agora demonstrava uma mistura de choque e vergonha. O que está sendo apresentado aqui é extremamente grave, declarou o juiz. Este tribunal precisa de tempo para avaliar todas as provas. Antes que a audiência fosse encerrada, Gustavo levantou-se furioso. Isso é uma armação. Não há como provar que essas gravações são autênticas. Mas sua raiva apenas reforçou sua culpa. O juiz, agora desconfiado, ordenou que Gustavo fosse investigado por corrupção. Enquanto aguardava o veredito final, Ana foi surpreendida por uma visita de Gustavo. Ele apareceu no pequeno apartamento dela, sem seguranças, mas com o mesmo olhar de frieza. Isso ainda não acabou, Ana, disse ele. Você acha que venceu, mas eu sempre tenho um plano. Ana, sem se intimidar, respondeu. Você não pode me assustar, Gustavo. Já perdi tudo o que importava. Não tenho mais medo de você. Na audiência final, o tribunal anunciou sua decisão. Todas as provas foram aceitas como autênticas, e Gustavo foi declarado culpado por suborno, fraude e tentativa de alienação parental. Ele foi preso imediatamente, enquanto Ana recebia a guarda exclusiva de Lara. Ao ouvir o veredito, Lara correu para os braços da mãe, finalmente livre do controle opressor de Gustavo. Eu sabia que você nunca ia desistir de mim, mamãe, disse Lara, chorando de felicidade. Ana, emocionada, abraçou a filha com força. Nunca, meu amor. Eu sempre estarei aqui por você. Enquanto Gustavo era levado em custódia, o tribunal foi tomado por aplausos. Era o fim de uma longa batalha, mas também o começo de uma nova vida para Ana e Lara. O amor, a coragem e a determinação haviam triunfado, mesmo contra o poder e a corrupção. O sol que atravessava as cortinas do pequeno apartamento de Ana Paula parecia diferente naquele dia. Era o primeiro em que ela acordava sabendo que sua filha, Lara, estava novamente sob seus cuidados. O peso que havia carregado por meses parecia ter sido retirado de seus ombros. Lara dormia profundamente no quarto ao lado, abraçada ao urso de pelúcia que nunca havia abandonado. Ana se levantou silenciosamente, sentindo um misto de alívio e apreensão. O tribunal havia restaurado a guarda, mas o impacto dos meses de separação ainda ecoava em sua mente e no comportamento da filha. Havia feridas que precisariam de tempo para cicatrizar, mas pela primeira vez em muito tempo, Ana sentia que tinha força necessária para enfrentá-las. Na cozinha, André já estava preparando o café da manhã. Desde o início de sua batalha, ele se tornará uma presença constante, um aliado inestimável que agora parecia mais do que apenas um amigo. Bom dia, campeã, disse ele, enquanto colocava uma caneca de café na mesa. Como está se sentindo? Ana sorriu, apesar do cansaço que ainda carregava. Pela primeira vez em meses, sinto que podemos recomeçar. Lara acordou pouco depois, ainda hesitante, mas com um sorriso tímido ao ver a mãe. Ana a abraçou com ternura, lutando contra as lágrimas. Eu prometi que nunca ia te deixar, não foi? Ana disse, acariciando o rosto da filha. Promete que não vai me deixar de novo,
Mamãe? Lara perguntou, sua voz carregada de um medo que partiu o coração de Ana. Eu prometo, meu amor. Estamos juntas agora, para sempre. Com Gustavo na prisão, Ana decidiu que não podia simplesmente voltar à rotina como se nada tivesse acontecido. Os meses de luta a transformaram, e ela sentiu a necessidade de usar sua experiência para ajudar outras mães que enfrentavam desafios semelhantes. Entrou em contato com a ONG que havia lhe dado apoio no início e começou a trabalhar como voluntária. Seu objetivo era claro: dar voz a mulheres que, como ela, haviam sido silenciadas por sistemas injustos. André, por sua vez, permaneceu ao lado de Ana, ajudando-a a criar uma nova rotina para Lara. Ele rapidamente se tornou uma figura paterna para a menina, que começava a se sentir confortável novamente. Aos poucos, Lara voltava a sorrir, explorando o pequeno apartamento com a curiosidade típica de uma criança que, apesar de tudo, ainda encontrava beleza nas pequenas coisas. Uma tarde, enquanto brincava com André na sala, Lara se virou para Ana e disse: Mamãe, você sabia que ele faz o melhor bolo de chocolate do mundo? Ana riu, vendo como André havia conquistado o coração da filha com pequenos gestos. É verdade. Acho que vou ter que experimentar. André, que sempre evitava falar de sentimentos diretamente, usava momentos como esse para demonstrar seu afeto. A relação entre os três florescia como uma nova família, construída sobre o alicerce da confiança e do amor. Mas a reconstrução não era isenta de desafios. Ana e Lara precisaram enfrentar os ecos do passado. Lara tinha pesadelos frequentes, acordando no meio da noite chamando pela mãe. Cada vez que isso acontecia, Ana corria para confortá-la, abraçando-a até que ambas voltassem a dormir. Ana também precisou enfrentar o julgamento de alguns conhecidos que ainda viam Gustavo como um homem poderoso e respeitável. Apesar de sua condenação, algumas pessoas insinuavam que ela havia exagerado ou manipulado a situação. Mas Ana, agora fortalecida por sua jornada, não deixava que isso a afetasse. Uma das maiores vitórias veio quando Ana foi convidada a falar em um evento organizado pela ONG. Em sua apresentação, ela compartilhou sua história, não como uma vítima, mas como uma sobrevivente. Quando eu perdi minha filha, pensei que nunca conseguiria lutar contra o sistema. Ela disse para uma sala cheia de mulheres e homens que a ouviam com atenção. Mas aprendi que o amor de uma mãe é a força mais poderosa que existe. Não importa o tamanho do desafio, sempre há uma maneira de resistir. A plateia aplaudiu de pé, e Ana sentiu que, finalmente, estava encontrando um propósito maior. No entanto, nem tudo era trabalho e desafios. Ana e Lara começaram a construir novas memórias juntas. Aos fins de semana, faziam piqueniques no parque ou caminhavam pelo bairro, redescobrindo a simplicidade da vida. Lara, ainda cautelosa, começou a fazer novos amigos na escola, enquanto Ana se permitia momentos de alegria ao lado de André. Uma noite, enquanto assistiam a um filme juntos, Lara olhou para Ana e André e perguntou: Agora nós somos uma família? Ana, emocionada, olhou para André, que apenas sorriu e segurou sua mão. Sim, meu amor. Somos uma família. Enquanto os meses se passavam, Ana percebeu que não apenas havia reconquistado sua filha, mas também encontrado uma nova versão de si mesma. A dor que havia sentido agora era substituída por gratidão e determinação. O caso de Gustavo continuava a repercutir, sendo citado como um marco na luta contra a corrupção no sistema de justiça. Ana se tornou uma referência, sendo convidada a participar de outras iniciativas que visavam proteger mães e crianças de situações similares. Mas para ela, a maior vitória era algo muito mais simples. Era ouvir o riso de Lara enquanto brincavam juntas. Era sentir o calor do abraço da filha e saber que, finalmente, estavam seguras. Em uma tarde ensolarada, enquanto observava Lara correr pelo parque, Ana olhou para André e disse: Acho que finalmente conseguimos. Você conseguiu, Ana. Você foi a força que manteve tudo isso de pé. Ela sorriu, sentindo-se, pela primeira vez, verdadeiramente em paz. A jornada havia sido dura,
Mas o amor, a coragem e a resiliência haviam triunfado. E isso era tudo o que importava. No coração de São Paulo, em um parque cheio de árvores e risos infantis, o aniversário de 7 anos de Lara era comemorado com simplicidade, mas com uma alegria genuína que refletia o momento de reconstrução e esperança. Ana Paula olhava ao redor, vendo amigos e vizinhos reunidos. O som de balões estourando, o cheiro de bolo caseiro e o brilho nos olhos de sua filha a faziam sentir que, finalmente, a tempestade havia passado. Lara corria de um lado para o outro com os colegas, rindo alto enquanto André supervisionava a brincadeira. Ele havia se tornado não apenas um companheiro para Ana, mas também uma figura paternal para Lara. Vestindo uma camisa com manchas de bolo, um sinal de que havia se dedicado ao preparo da festa, André parecia tão envolvido quanto as crianças. "Mamãe, olha o André. Ele não sabe jogar queimada", gritou Lara, entre risadas. "Ei, isso não é verdade. Eu só estou deixando vocês ganharem", respondeu André, jogando uma bola de espuma que passou longe das crianças. Ana riu. Pela primeira vez em anos, sentia-se leve. Enquanto observava a cena, foi interrompida por Marli, que carregava uma bandeja com sucos de sanduíches. Desde o início, a babá havia se tornado uma aliada crucial e, agora, uma amiga próxima. "Você conseguiu, Ana. Olha para ela." É como se todo aquele sofrimento nunca tivesse acontecido. Ana assentiu, emocionada. "Ainda há marcas, mas ela está superando." "Nós estamos." Marli sorriu. "E você também está florescendo." "Nunca duvidei que fosse forte, mas agora parece que está finalmente em paz." O dia seguiu com brincadeiras, conversas e memórias sendo construídas. Quando o sol começou a se pôr, todos se reuniram em volta do bolo. Lara, com as bochechas coradas de tanto correr, soprou as velas com um desejo silencioso. "O que você pediu?" perguntou Ana, curiosa. Lara olhou para a mãe e sorriu. "Não posso contar, ou não vai se realizar." Ana riu, beijando a testa da filha. Enquanto os convidados se despediam, André e Ana começaram a recolher os restos da festa. O parque estava silencioso agora, exceto pelo som distante de crianças ainda brincando em outro canto. "Foi um bom dia", disse André, enquanto dobrava uma toalha de mesa. "Foi perfeito", respondeu Ana, olhando para ele com gratidão. André hesitou por um momento antes de falar. "Ana, eu sei que passamos por muita coisa juntos, e talvez agora não seja o momento certo, mas eu queria dizer que estou aqui. Não importa o que venha pela frente, estou com vocês duas." Ana sentiu um calor no peito. As palavras de André não eram apenas reconfortantes, mas traziam uma promessa de estabilidade que ela não sentia há muito tempo. "Você já é parte da nossa família, André. Não conseguiríamos sem você." Eles se abraçaram, um gesto simples, mas cheio de significado. Nos meses que se seguiram, Ana continuou a trabalhar com a ONG, ampliando sua atuação em defesa de mães e crianças. O caso de Gustavo ainda era mencionado em círculos judiciais como um exemplo de como a corrupção pode ser desafiada com coragem e persistência. Ana, no entanto, não se deixou consumir pelo passado. Para ela, o foco estava no presente, em reconstruir uma vida para Lara. Lara, por sua vez, florescia. Na escola, começava a se destacar por sua criatividade e empatia. Durante uma reunião com os professores, Ana ouviu algo que a emocionou profundamente. Lara tem uma capacidade incrível de ajudar os colegas. Ela sempre encontra uma maneira de fazer os outros se sentirem incluídos, disse a professora. Ana sorriu, reconhecendo na filha o reflexo de sua própria resiliência. Em uma tarde tranquila, Ana e Lara estavam no sofá, folheando um álbum de fotos antigo. Lara apontou para uma foto de Ana jovem, ao lado de sua avó. "Mamãe, você era tão parecida comigo aqui." Ana riu. "E você tem o mesmo brilho nos olhos." Lara ficou pensativa por um momento antes de dizer: "Eu quero ser como você quando crescer. Você é muito forte."
Ana sentiu os olhos marejarem. E você, minha menina, é a razão de toda a minha força. O novo capítulo da vida de Ana foi marcado por pequenos momentos como esse, repletos de amor e cumplicidade. O medo que antes a consumia foi substituído pela certeza de que, não importa o que acontecesse, ela e Lara estavam juntas e isso era suficiente. O passado de sofrimento e luta ainda era uma parte de sua história, mas agora era apenas isso, passado. O futuro, por sua vez, estava cheio de possibilidades, e Ana estava pronta para abraçá-lo. Enquanto fechava o álbum, Ana olhou para Lara e disse: "Vamos criar muitas outras memórias juntas, meu amor." E, naquele instante, ela soube que elas já haviam começado.